Hoje estudaremos um pouco do significado das 2.300 tardes e manhãs mencionadas em Daniel 8,14. Ontem nós aprendemos sobre a purificação do santuário celestial, vimos em que sentido o santuário será purificado, mas o anjo que revelou o significado desta visão a Daniel, ele disse o seguinte, vamos ler Daniel 8, versos 13 e 14. Vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Então ouvi um santo falar, e um santo disse àquele que falava: até quando essa visão do sacrifício perpétuo, da perversidade devastadora, do santuário entregue e do exército calcado aos pés? Ou seja, até quando vai durar esta visão, não é? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será restabelecido em seus direitos. Ou, de acordo com outras traduções, o santuário será purificado. O que significam essas 2.300 tardes e manhãs? Essas 2.300 tardes e manhãs, amigo ouvinte, representam 2.300 anos. Existe um princípio de interpretação chamado do princípio dia-ano. Em profecia, um dia equivale a um ano. E aqui nós percebemos que esta purificação do santuário celestial tem que envolver realmente 2.300 anos, porque a palavra visão que aparece no verso 13, que diz assim, até quando essa visão durará, né? Até quando durará essa visão? Esta palavra visão no hebraico, ela não se refere só às atividades do chifre pequeno, ela se refere às atividades do Império Medo-Persa, da Grécia, do chifre pequeno, Roma imperial e Roma papal, ou seja, abarca um tempo maior do que 2.300 dias literais. Abarca um tempo muito maior do que simplesmente 6 anos e 3 dias. Então é óbvio que pelo contexto é obrigatória a utilização do princípio dia-ano, porque somente 2.300 anos literais pode abarcar um período de tempo tão grande, que envolve desde o domínio do Império Medo-Pérsia, o grego, Roma imperial, Roma papal. Então as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Alguns intérpretes, na tentativa de encaixar nesta profecia de Daniel 8, Antíoco IV Epifânio, eles dizem que na verdade 2.300 dias se refere a 1.150 dias. Por quê? Porque havia o sacrifício diário e havia um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Então eles dividem esses 2.300 dias por 1.150 dias. Só que há um detalhe. Isso significa, se fosse realmente 1.150 dias, isso daria 55 dias a mais do período em que Antíoco Epifânio dominou e profanou Jerusalém, o santuário em Jerusalém. Ele profanou por 1.095 dias. Então essa divisão de 2.300 dias, ou seja, 2.300 sacrifícios realizados em 1.150 dias, ela é muito falha. Porque Antíoco dominou por cerca de 1.095 dias. E para chegar a 1.150 faltam 55 dias. Então não tem cabimento nenhum. Outro detalhe, Daniel 8,14 utiliza a expressão tarde e manhã, não manhã e tarde. O que isso significa? A expressão tarde e manhã foi tirada do Gênesis. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Ou seja, a expressão tarde e manhã engloba um dia inteiro de 24 horas. Então, os 2.300 anos, ou 2.300 dias proféticos, não podem ser divididos
em 1150 dias. Porque a expressão utilizada tarde e manhã nos remete a Gênesis, que fala de dias inteiros. Então a divisão que é feita aqui para tentar colocar Antíoco Epifânio aqui no lugar de Roma Papal é uma divisão totalmente tendenciosa e não tem base bíblica, histórica, exegética nenhuma. Até porque, como eu expliquei, a palavra visão no verso 13 abarca um período muito maior, que vai desde o Império Medo-Persa, representado pelo bode, no capítulo 8, né, até o Império Grego. Né? Na verdade, o Império Medo-Persa, representado pelo carneiro, passa pelo Império Grego, representado pelo bode, e o chifre pequeno em suas duas fases, pagã e papal. Ou seja, tem que ser um período muito maior do que 1150 dias ou 2.300 dias literais, que envolveriam apenas 6 anos. Então é óbvio que o método historicista está corretíssimo em interpretar as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, porque de acordo com o método historicista, nós utilizamos o princípio dia-ano para profecias, não para livros históricos, para profecias. Tá bom? Com esta base em mente, você vai estar apto a entender Daniel capítulo 9, que será o nosso estudo da próxima semana. Nós vamos ver quais são as profecias que estão dentro deste período maior de 2.300 anos. Uma delas é a profecia das 70 semanas, ou 490 anos, profecia essa que está em Daniel 9. Você vai perceber que ela está dentro deste período maior de 2.300 anos. E na próxima semana nós vamos estudar sobre isso. Vai ser um estudo revelador. Vai mostrar para você detalhes da atuação de Deus na história e do plano de salvação. Então eu espero contar com a sua companhia nesta próxima semana, quando estudaremos Daniel capítulo 9. Um forte abraço, que Deus te abençoe e relembra você de uma coisa. Você pode ser um membro do nosso canal no YouTube, clicando no botão Seja Membro e receber materiais adicionais, uma live mensal apenas para esse grupo. Será um privilégio ter a sua participação neste grupo de membros. E você poderá também, se você tem filhos adolescentes, ou você trabalha com adolescentes, ou deseja palestrar em sua igreja para adolescentes, para pais e adolescentes, você pode adquirir uma série de lives que eu apresentei num seminário sobre adolescência, só que essas lives foram editadas, preparadas com slides para serem usados, então ficou um material de um preço muito acessível para ser usado por qualquer pessoa que deseja exercer um ministério em favor dos adolescentes. Na descrição do vídeo você poderá também conhecer mais a respeito desse material. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.